Bom, gostaria de cumprimentar a toda a população lavrense, né, que assiste essa sessão da Câmara. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Eu vim para falar sobre o hospital, mas eu queria fazer, antes da fala do hospital, vai ser uma fala curta, porque nós temos o horário eleitoral gratuito, né, a partir das 20h30. Eu queria apresentar um pouquinho da universidade para aqueles que não conhecem. Aqui é a universidade, aquele prédio à direita em 1908, o outro prédio um pouco depois. Essa era a Escola Agrícola de Lavras, pertencente ao Instituto Gammon. Aqui, em 1964, quando a instituição planejou, e se vocês olharem na fazenda bem grande ali, no meio dela tem uma linha lá que é a Avenida Central da UFLA de hoje. Ela foi planificada nessa época, e nessa época a instituição tinha 180 pessoas, quando a gente considerava todos os discentes, todos os técnicos e todos os professores. Aqui já num outro momento, o momento de 2007, ou seja, demos um salto grande, e a gente vê que ainda tínhamos muitas áreas de pesquisa na universidade, porque tudo girava em torno da Avenida Central. Aqui a gente já tem um outro momento, em 2012, em que já tinham sido construídas avenidas laterais, e a universidade já tinha se expandido de uma forma muito expressiva com o professor Nazareno. Aqui, uma vista da universidade já em 2017, e se observarem bem à direita, aquelas áreas de experimento já estão todas ocupadas, embora nem todas as estruturas estejam concluídas, assim como, se observarem bem à esquerda, também estruturas, um sem número de estruturas construídas. E vocês vão entender daqui a pouquinho porque eu estou querendo apresentar isso. Aqui a gente vê melhor à esquerda da Avenida Central, né, as construções realizadas. Aqui é a UFLA de hoje. A UFLA de hoje, a maioria das pessoas da cidade pergunta: quantas pessoas tem a universidade? Né? Quantos alunos tem a universidade? A universidade, somando alunos de graduação e pós-graduação, tem 13.966, ou seja, tem 14.000 alunos. E, considerando professores, técnicos terceirizados, né, nós temos ali mais quase 2.000 pessoas. O nosso tamanho da comunidade é basicamente de 16.000 pessoas, né, valor aproximado. É uma universidade que atua fortemente no mundo da pesquisa, e a gente pode ver pelo número de projetos de pesquisa. Nós temos 1.300 projetos de pesquisa, a maior parte deles com financiamento, sejam financiamentos públicos, sejam com financiamentos da iniciativa privada. Eventos de extensão que a gente faz por ano, ou seja, a gente movimenta a comunidade, movimentamos parte também da cidade, porque muitos eventos vêm muitas pessoas de fora. Então, desde o taxista, as padarias, aos restaurantes, os hotéis são impactados com esses eventos. Fazemos em torno de 1.500 eventos por ano. Ele está querendo ir mais rápido do que eu. Bom, aqui eu apresento a área em metros quadrados da universidade. Em 2008, tínhamos 109.000 metros quadrados. Bom, para as pessoas terem noção, uma casa média aí, né, está ali nos 250 metros quadrados, 200 metros quadrados, 300 metros quadrados.
E se as casas forem menores, né, 100 metros, 80 metros, 60 metros quadrados, nós estamos falando de praticamente 110 mil metros quadrados. Em 2012 saltamos para 140 mil metros quadrados. Em 2018 saltamos para 220 mil metros quadrados de obras concluídas. E estamos concluindo outros 54 mil metros quadrados, que se somados a esses 220 mil metros quadrados dão 270 mil metros quadrados. E por que eu fiz questão de apresentar isso? Bom, primeiro porque é nítido para as pessoas que do ano de 2007 para cá o crescimento da UFLA é um crescimento gigantesco. Com o professor Nazareno, que está aqui presente, e conosco e com toda a nossa equipe de gestão. Segundo, porque esses dados aí significam que, além daquele conjunto de servidores que nós temos, de colaboradores terceirizados, ao longo do tempo nós viabilizamos continuamente para as empresas licitadas que construíram essas obras, nós viabilizamos 1.200 empregos ano continuamente durante todo esse período. Isso é a UFLA. Isso é a UFLA. Uma partezinha dela, né? Aquela instituição que, além de crescer muito em termos de professores que atuam de forma decisiva no mercado imobiliário, no setor de comércio, né, no setor de serviços, os estudantes que gastam, que dão emprego, a gente também, com as nossas construções e aumento de melhoria de infraestrutura, a gente teve a oportunidade de dar 1.200 empregos por ano de forma continuada. Por que eu fiz questão de apresentar isso? Porque eu quero apresentar para vocês o Brasil que dá certo. Eu não sou do time dos que destilam ódio, nem pagam pessoas para falar mentira. Eu sou do time dos corretos, dos honestos, dos que têm honra, dos que têm ética. E assim é também a nossa equipe de gestão. E a gente tem feito o maior avanço que essa cidade poderia ter através desse crescimento que a gente está apresentando aqui. E mais, os empregos que viabilizamos são empregos para pessoas simples, aquelas que, quando tem uma crise, são as primeiras que sofrem. São essas pessoas que a gente contempla quando a gente cresce como instituição. Crescemos em quantidade e crescemos mais ainda em qualidade. Esse slide ficou muito pequeno, mas eu queria mostrar o orçamento da universidade, como ele cresceu de 2006 para hoje. Em 2006 ele era 78 milhões, lógico que incluindo a folha de pagamentos, e no nosso caso tem a folha de pagamento dos ativos, dos pensionistas e também dos aposentados. E hoje, em 2017, foi 371 milhões. É óbvio que a maioria esmagadora desses valores são a folha de salário dos nossos servidores. Não incluído aí nessa folha de salário, bom, incluído aí, mas não incluído na folha de salário dos servidores, os colaboradores terceirizados. Esse ano tivemos uma queda, mas nós tivemos a possibilidade de ter a visita do ministro da Educação no sábado aqui em Lavras, e ele veio assinar mais 10,8 milhões de recursos para compras de livros e de equipamentos, principalmente para os cursos novos
de engenharias e de medicina. E ele se comprometeu conosco com mais 9 milhões de reais para a gente avançar na conclusão dos nossos projetos, de maneira que o orçamento de 2018 ele já se igualou ao de 2017. E até 31 de dezembro eu tenho certeza que nós vamos ultrapassá-lo. Ou seja, a gestão qualificada que a gente tem na UFLA nos permite sobreviver e marginar a crise que assola o nosso país. Aqui para mostrar para vocês como é um pouquinho da organização da instituição, nós temos uma brigada de incêndios, ela é voluntária, portanto, nós não deixamos mais pegar fogo dentro da UFLA, que vinham dos bairros vizinhos, e mais, a gente age nos bairros vizinhos, ajudando-os, e a gente melhorou muito a qualidade de vida nessa questão da época seca do ano, das pessoas simples que moram no nosso entorno. Aqui, todos os resíduos nossos de laboratório, viu, doutor Enio, nada vai para o ralo, tudo é reaproveitado num laboratório e a gente economiza 800 mil por ano por essa forma de gestão. Aqui é a continuidade desse sistema. Aqui é uma parceria que nós temos com uma associação de catadores de lixo e que trabalham resíduos, trabalham reciclagem de resíduos, e desde as nossas obras, sacos de cimento, de cal, restos de madeira, a tudo, e tudo na universidade é trabalhado dentro de um projeto de reciclagem. Na UFLA não se trabalha com copos plásticos, nós trabalhamos com canecas, porque nós não trabalhamos querendo poluir o ambiente. Nós temos ecobicicletários que funcionam a painéis solares. A energia vem da energia do sol. E nós temos um ônibus articulado que transporta todos os estudantes dentro do campus. Temos também ciclovias em todo o campus. Temos pontos de carona, aquele no alto à esquerda, para diferentes locais da cidade. Para quem vem para a perimetral, para quem vem para o centro, para quem vem aqui em cima para Nova Lavras e assim por diante. Aqui, 2 orgulhos da instituição. Eu vejo a luta aqui da Câmara em relação à água e esgoto, principalmente, e a UFLA produz a sua própria água. Nós temos 15 nascentes dentro da instituição, nós revegetamos essas nascentes, nós produzimos 800 mil litros de água dia. E aqui embaixo, não é pinicão não, não é aquela coisa horrorosa que gera mau cheiro para todos que vivem no entorno, não. Ali é onde a gente trata o nosso esgoto e reaproveitamos a água após o tratamento do esgoto. A utilizamos para irrigar as plantas em viveiro, para irrigar gramados na época seca e para lavagens de áreas externas da UFLA. Aqui, uma interação com a cidade, que são vários programas de educação ambiental que a gente tem, tanto com a Prefeitura Municipal, e toda vez que a Prefeitura Municipal deseja trabalhar com a UFLA vai estar de portas abertas para trabalhar com a Prefeitura, pelo menos enquanto nós estivermos lá, porque nós trabalhamos em benefício da coletividade, não de projetos pessoais, mas também de associações, de bairros que podem nos contactar, como aqui na Coab, a gente trabalha hortas comunitárias diretamente com associações de bairros, envolvendo professores e alunos da instituição. Aqui são lagoas que a gente vai construindo para a gente armazenar água, para que no período seco a gente não passe a dificuldade daquelas pessoas que estavam aqui, porque só quem não tem água é que sente a real necessidade e o quão importante esse bem tem relação direta com a vida. Sem água, não tem vida. Com água,
as pessoas passam a ser muito mais felizes. Então, esse é um bem que tem que ser muito cuidado por todos, por cada um ser humano, seja de Lavras, seja do nosso planeta. Aqui é para onde nós estamos indo. Com aquela estação de tratamento de água e aquela estação de tratamento de esgoto, nós economizamos mais de 6 milhões de reais por ano. Isso é gestão. E agora nós estamos indo para os painéis solares. Nós queremos ser vendedor de energia para a CEMIG, nós não queremos pagar conta de energia para a CEMIG. E toda vez que a gente economiza, o que a gente faz? Eu tenho condição de investir mais na qualidade do ensino, eu tenho condição de investir melhor nos laboratórios, nos produtos, nos materiais de consumo que são necessários para as aulas práticas, nas viagens técnicas para que os nossos estudantes possam trabalhar e conhecer experiências reais da vida. Somos uma das 2 universidades do mundo que tem o selo de Universidade Azul, aquela universidade que tem uma gestão da água absolutamente diferenciada. É a Universidade Federal de Lavras e a Universidade de Berna, na Suíça. Vê que o nosso padrão de comparação é bem bacana. Aqui, só para vocês verem, eu falei que a gente veio construindo muito e a gente já inaugurou muita coisa, mas eu queria mostrar, esse é o prédio que abriga as engenharias. Logo, esse centro de cultura vai estar com um teatro pronto e nós vamos oferecer esse teatro para que a cidade de Lavras possa praticar cultura. Porque nós já praticamos dentro da UFLA, mas nós queremos nos integrar à cidade para que a cidade possa praticar cultura. Povo que não pratica cultura não tem sensibilidade de alma. E quem não tem sensibilidade de alma começa a gastar energia caluniando, falando mentira e tentando destruir tudo de bom que é feito por cada um dos agentes públicos da sociedade. Então é fundamental que, além da educação formal, a educação de banco escolar, que a gente sim exercite muito cultura, porque é ela que estabelece a sensibilidade da alma e ela permite que o ser humano passe a respeitar o outro ser humano de maneira muito mais adequada. E quando eu falo cultura, eu estou falando da cultura popular, da folia de reis e de outras práticas populares, até uma peça de teatro com os mais famosos artistas. Aqui, outras construções dentro da universidade que iremos inaugurar no mês de novembro. E eu não estou mostrando para dizer que a gente faz muita coisa, eu estou mostrando para vocês verem que quando a gente está fazendo essas coisas, nós estamos gerando emprego, nós estamos com as empresas que estão fazendo isso, estão comprando no comércio local, e ao comprar no comércio local, elas permitem que os empreendedores daqui deem mais emprego às pessoas através dos seus empreendimentos. Então, aqui uma série delas, o ministro da Educação virá aqui entre 20 e 30 de novembro para essa finalidade. Aqui um centro de convivência que nós temos, onde os estudantes adoram ficar. E, bom, aqui é porque a gente construiu um laboratório na nossa estação de tratamento de água para fazer todas as análises possíveis vinculadas à qualidade da árvore. Nós já inauguramos esse mesmo tanto, e essas são as obras que nós vamos inaugurar na sequência. O que eu estou querendo dizer com isso é que nosso trabalho tem continuidade, ele vem desde o professor Nazareno com continuidade, e estamos nós contribuindo para o engrandecimento dessa cidade.
Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. Quando a gente abre um curso novo e que vem profissionais, que vem professores, eles vêm para morar aqui. Eles compram lotes, eles compram tijolo, compram cimento, eles querem fazer a casa deles ou eles querem comprar um apartamento. A mesma coisa com o técnico. O estudante que vem para aqui precisa de habitação. Nós temos habitação para aqueles muito vulneráveis, mas nós não temos condição de ter habitação para todos. E aí é o mercado que se organiza e dá emprego direto, e dá emprego porque tem que comprar os materiais de construção, e é essa UFLA que pulsa nessa cidade, e que muitas vezes as pessoas não têm a noção do que isso significa. Bom, e aí eu entro na questão da pedra fundamental. Eu nunca lancei pedra fundamental. Eu gosto de obra pronta, e nem ligo para inaugurar. Eu não trabalho para ser reconhecido nem por vaidade. Eu simplesmente trabalho por amor, assim como essa equipe toda que está aqui, ó. As pessoas trabalham por amor. Se a gente tivesse vaidade, o lugar que a gente não estaria numa universidade. Nós estaríamos numa empresa ganhando 3 vezes mais do que a gente ganha numa universidade. Nós estaríamos viajando pelo mundo por essas empresas, porque todos nós temos currículo muito qualificado para trabalhar em qualquer empresa grandiosa desse país. Mas a gente trabalha por amor, assim como os professores lá da educação média, fundamental, da pré-escolar. Se fosse por salário, não existiria professor nesse país, porque os professores são desvalorizados nesses últimos 30 anos nesse país, embora os professores da área fundamental e médio sejam infinitamente mais desvalorizados que nós da universidade. E eu não tenho dúvida que eles são os mais importantes nas nossas formações. Ninguém chega à universidade sem passar por eles. Mas nós fizemos, e eu coloquei aqui a placa, pena que vocês não vão conseguir ler qual foi o propósito e a filosofia do hospital, mas eu não tenho dúvida. Eu cheguei em Lavras em 1983. De 1983 até hoje, eu posso afiançar que nada foi mais expressivo para essa cidade do que o hospital que nós iniciamos. Porque nós já iniciamos o hospital há algum tempo, fazendo projetos. Só que as pessoas não percebem, acham que fazer projetos não é iniciar a obra. E nenhuma obra ela pode acontecer sem um bom projeto. Mas eu gostaria muito de ler o que está colocado naquela placa da pedra fundamental. Lógico que eu não vou ler exatamente como está lá, mas a obra do hospital universitário, ela foi concebida para tratar o ser humano com a dignidade, com o respeito e com o amor que ele merece. Essa é a concepção dessa obra. E eu não tenho dúvida que ela é uma obra abençoada por Deus. Mas eu não falo em Deus da boca para fora, eu falo Deus porque eu sinto Ele aqui dentro. Eu sinto Ele na minha mente. E eu pratico os ensinamentos que eu aprendi na minha casa e aprendi na igreja. Eu não sou aquele que fica fazendo orações e depois não pratica nada daquilo que aprendeu, se é que aprendeu, porque muitos dos nossos brasileiros estão assim. Mas esta é uma obra que foi concebida para tratar o ser humano com a dignidade, com o respeito e com o amor que ele merece. E é uma obra abençoada por Deus, porque a EAL, a ESAL e a UFLA foram construídas e estão sendo construídas para a glória de Deus e para o progresso do ser humano.
Por isso eu quis mostrar aqui aquelas coisas anteriores, para mostrar que dentro das nossas possibilidades nós fazemos a nossa parte. E como vai ser o hospital? A obra física, 17.300.000 reais. Ele terá 80 leitos, 4 salas cirúrgicas, 4 andares. Desses 4 andares, um vai ser de estacionamento, um vai ser de pronto atendimento. Você chegou lá desesperado, de dor ou com algum problema, sua prioridade é total, tem um andar para esse cenário, ou seja, para o desespero das pessoas, e nós podemos ser uma delas, que é acometida de alguma coisa gravíssima, e aí ela é atendida imediatamente. E 2 andares do hospital propriamente dito. A obra já foi concebida para que no futuro, se necessário, mais 2 andares sejam construídos. Portanto, ela vai ter fundação, não vai precisar de adaptação nenhuma, para que as pessoas, os próximos gestores, no futuro, se acharem que é necessário, construam mais 2 pavimentos. O atendimento vai ser exclusivamente pelo SUS. Exclusivamente pelo SUS. Eu tenho orgulho do SUS como brasileiro. Só existem 5 países no mundo que têm um sistema único de saúde: o Brasil, Portugal, a Inglaterra, o Canadá, sumiu o outro. Oi? Não. Esqueci o... Oi? Portugal eu falei. Esqueci o 5º, mas não tem problema. Nos outros países, se a população não tem um seguro saúde, ela é lixo. Chega na porta do hospital e não entra. Então o brasileiro tem que aprender a valorizar o SUS. Agora, o que arrebenta o SUS? É que muitas vezes maus gestores fazem com que as pessoas entendam que um programa universal de saúde fantástico que tem nesse país não vale a nada. Não. Quem é o errado é o gestor que faz má gestão, nunca o Sistema Único de Saúde. E nós vamos atender pelo Sistema Único de Saúde. E olha, eu garanto para vocês que essa turma aqui, a turma da medicina também está aqui, que essa turma de um andarilho, a pessoa que tem mais dinheiro, ao reitor da universidade, ao presidente da Câmara, ao prefeito da cidade, qualquer que seja o juiz, qualquer que seja o promotor, qualquer que seja a autoridade, vai ser atendida exatamente como um andarilho vai ser atendido nesse hospital. Porque esse hospital foi concebido para tratar com dignidade o ser humano. O ser humano. E se um ser humano teve mais oportunidade que outros, nesse hospital nós vamos mostrar mais uma vez, assim como a UFLA tem sido exemplo para o Brasil, assim como no sábado o ministro considerou que essa instituição tem a melhor gestão dentre todas as universidades do país, e o TCU já tinha feito isso, o Tribunal de Contas da União, nós vamos ser exemplo para mostrar que amor é para ser praticado, não é para ficar com lero-lero, falando em solidariedade e amor e não se praticar amor. Ali, o médico que pisar na bola vai dançar, o enfermeiro que pisar na bola vai dançar, o colaborador que pisar na bola vai dançar, porque ali todos vão ter que ser tratados da mesma forma. Na construção desse hospital, ele vai gerar mais de 100 empregos,
E para o funcionamento dele vão ser mais de 200 empregos. Ou seja, é novamente aqueles números que eu apresentei lá no início para vocês, se ampliando. Ele é um projeto que teve início agora em 2018. A obra agora, o canteiro de obra já vai ser montado a partir dessa semana, e a projeção da obra é para o final de 2020. Mas o mais importante é que o brasileiro é sempre muito descrente. Tem dinheiro? Sabem olhar no portal Transparência? Olhem lá, Complexo de Saúde 2, Hospital Dia. Vão ver o valor da obra e vão ver que tem já empenhado 15.300.000 reais. E os outros 2 milhões eu empenho eles em 2019. Não precisava empenhar tudo, eu tenho outras ações dentro da UFLA, então eu vou empenhar esses 2 milhões em 2019. Mas 15 milhões estão empenhados. Ninguém tira esse dinheiro da gente. Obra garantida. Vamos, na sequência, e já estamos trabalhando para toda a questão de equipamentos e materiais permanentes. Isso vai significar o mesmo valor ali. E vamos depois ter mais de 200 pessoas para atender com amor, com presteza, com dignidade, com cidadania. Porque se fala em cidadania, mas o que é cidadania? Cidadania é a gente ter política concreta que dê oportunidade a todos de se desenvolverem. Cidadania é a gente se preocupar com aqueles milhões de brasileiros desempregados e gerar oportunidade para eles. Cidadania é a gente se preocupar com aqueles que estão abaixo da linha da pobreza e criar políticas que permitam que essas pessoas se desenvolvam, cresçam, evoluam e sonhem. Isso é cidadania. E é isso que nós vamos praticar nesse hospital. É lógico que, tecnicamente, para falar sobre o hospital, e aí eu me coloco à disposição, eu tenho pessoas aqui na plateia, da área da medicina, pessoas que conceberam o projeto, que podem ajudar aos senhores a tirar qualquer tipo de dúvida. Mas eu não tenho dúvida que esse é um dos 5 maiores presentes que Lavras recebeu ao longo de sua história. E quando ele estiver funcionando, esse presente, além de visível, ele vai ficar muito mais consolidado, porque todo mundo vai querer ser tratado nesse hospital. Exatamente porque ali a palavra respeito e amor vão ser a tônica das nossas ações. É isso, e me coloco à disposição de vocês para que a gente, se vocês assim desejarem, possamos tirar dúvidas de vocês sobre o hospital universitário da UFLA, que chamamos de Complexo 2 da Saúde. Para fins de licitação, chamamos de Complexo 2 da Saúde. O Complexo 1 é toda a estrutura que a gente está construindo dentro do campus. E o hospital, e ele vai ser num local muito especial, no local do antigo Hospital do Coração, num local onde nós temos uma população enorme em toda a Zona Norte. Nós temos mais gente do centro para a Zona Norte do que do centro para a Zona Sul. Portanto, o hospital ele foi pensado, lógico, dentro das possibilidades de recurso, mas ele foi pensado também em ser fácil para que as pessoas chegassem ali. Existe hoje um decreto que proíbe a universidade adquirir áreas, mas esse decreto não dura para sempre. Cada presidente muda
a estratégia, e tão logo for possível adquirir áreas de maneira justa, nós vamos adquirir áreas ali para a gente ampliar a área do hospital, principalmente no quesito estacionamento. Estou à disposição, muito obrigado por vocês terem permanecido. Eu quero dizer que eu tenho um respeito enorme pelos vereadores, porque os vereadores representam a população, e eu vim falar para vocês, porque vocês representam a população, e vim falar para a população, porque eu aprendi, não sou lavrense. Na realidade sou, né, Possato? Porque a Câmara, na gestão anterior, né, não, há 2 gestões atrás, ela me concedeu, através da proposição do vereador Possato, mas todos votando unanimemente, o título de cidadão lavrense. Portanto, a minha origem é no Espírito Santo, nunca estudei aqui, mas tenho um amor por esse lugar e por essa universidade do tamanho do mundo. Só não tenho mais amor do que o amor que eu tenho à minha família, mas ele empata com o amor que eu tenho pelo Flamengo. Tá certo? Certo. Então estamos à disposição. O que eu não souber responder, eu trouxe um monte de gente, porque cada um aqui tem uma participação diferente, nem os cumprimentei no início, né? E estamos à disposição de vocês. Nós agradecemos o gigante reitor Escofro da UFLA. Sabemos, né, que a UFLA é referência para o mundo inteiro. Isso se deve muito ao trabalho do professor Escofro. Essa questão do Hospital Dia tem sido comentado em toda a região, todo o sul de Minas. É um marco histórico para a população. E como o reitor Escofro mesmo falou ali, os conceitos que ele tem de justiça são impressionantes. E eu tenho certeza que esse hospital, acima de tudo, vai exercer a justiça para a população que mais precisa. Parabéns. Agradecemos imensamente a sua presença aqui nessa casa, que muito nos honra. Contem sempre com a nossa parceria e com o nosso apoio. E abrindo aqui a palavra, o primeiro inscrito, o vereador Marcos Possato, líder do governo. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, amigos da universidade aqui presentes, demais cidadãos, eu gostaria de cumprimentar ao filho do José Escoforo, essa pessoa brilhante que tanto tem feito pelo desenvolvimento da educação no nosso estado, no nosso país, por que não dizer ao entorno do mundo. E eu digo sempre, Escoforo, talvez você não se recorde disso, e o professor Nazareno, eu acredito muito em outras vidas. A minha religiosidade mostra que realmente nós podemos adquirir experiências passadas de pessoas brilhantes. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que quando eu vejo Vossa Excelência falando com esse brilhantismo, com esse entusiasmo, e vem à mente uma pessoa tão importante quanto Vossa Excelência, que foi Samuel Hayagam, o visionário que em 1908 iniciou, fundou a nossa hoje Universidade Federal de Lavras. E também tenho uma admiração muito grande pelo professor Nazareno. E vejo nele também a pessoa de Benjamin Harris Honeycutt, porque uma coisa que me deixa assim, extremamente feliz é que o professor Escoforo, em momento algum, ele tenta demonstrar que ele, reitor, está fazendo as obras, está trazendo o desenvolvimento científico para o nosso município, para o nosso estado, o nosso país. O professor Escoforo, ele não cansa de citar o nome do professor Nazareno, ele não cansa de elogiar a sua equipe de trabalho, porque, como eu disse anteriormente, o prefeito Dr. José Xerém não seria nada se ele não tivesse a sua equipe de trabalho. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por esse fato de estar, como se diz, distribuindo tarefas, reconhecendo o trabalho das demais pessoas, e isso, meus amigos, minhas amigas, é muito raro nos dias atuais. Nós vemos políticos trazendo
todos os benefícios feitos para uma só pessoa, para uma só instituição, e nós temos que valorizar aqueles que trabalham, aqueles que lutam, aqueles que batalham no seu dia a dia. Vossa Excelência falou a respeito da pedra fundamental que foi lançada no dia 28 de setembro de 2018, e eu me lembrei aqui que em 14 de julho de 1920 foi lançada a pedra fundamental do primeiro prédio, à época, que chamava-se Álvaro Botelho, e hoje é o Museu Bimoreira. Eu vejo a Edila também aqui, juntamente com os seus companheiros, que é uma pessoa que tem um conhecimento, uma capacidade acima do normal, porque ela tem o espírito lutador, trabalhador do professor Escofo. Então, nós só temos que agradecer. E eu fico a pensar como estaria Lavras hoje, como seria Lavras hoje, vereador Enio, sem a Universidade Federal de Lavras, que gera emprego, que gera renda, como Vossa Excelência disse, mas gera muito mais do que isso, projetos científicos, ideias. E quando eu visito a UFLA, como eu tive a oportunidade de visitar, professor Escofo, juntamente com o ministro, eu fiquei também assim, como se diz, encabulado de ver o entusiasmo do ministro da Educação com a nossa universidade. Então, o lavrense que hoje está aqui, o lavrense que nos assiste na televisão, a cada dia mais nós temos que ter o reconhecimento, nós temos que ter o orgulho de ter a Universidade Federal em nossa cidade. E mesmo através dos tempos, através do ensinamento, de tudo aquilo que a universidade presta, eu como ex-aluno posso dizer isso muito bem, Vossa Excelência consegue aquilo que é o mais importante para o nosso município, que é afundar, e as obras vão começar, eu tenho certeza, num pequeno espaço de tempo, um hospital para o nosso município. Eu sou um vereador, talvez Vossa Excelência não sabe, os colegas aqui presentes, que atendo todos os dias na Câmara Municipal, porque parte da minha vida pública é atender o povo, atender a pessoa humilde, pobre, que não tem a quem recorrer. Escofro, 80% dessas pessoas vêm nos pedir ajuda para que possa conseguir um exame, um remédio, uma cirurgia. E eu vejo a luta do Dr. José Xerém, está aqui do meu lado um grande médico que também sabe das dificuldades, e nós não temos como vislumbrar coisas melhores para o município. Mas agora, depois do lançamento da pedra fundamental, depois daquilo que tudo que Vossa Excelência disse a respeito de que será feito, da igualdade, da saúde para todas as pessoas, eu tenho certeza que Lavras vai mudar. E nós temos que investir na saúde sim, porque sem saúde nós não trabalhamos, nós não divertimos, nós não fazemos nada e nós não somos nada. Então, mais uma vez, fica aqui publicamente o meu reconhecimento, a minha alegria de ter o reitor capacitado, competente, juntamente com a vice-reitora, juntamente com o professor Nazareno, toda a equipe de trabalho e todos os professores. Lavras agradece e, com toda certeza, Vossa Excelência é uma pessoa iluminada. E trabalhe sim, continua trabalhando pelo povo, continua trabalhando pelo mais humilde, porque, com certeza, Deus fará com que Vossa Excelência seja feliz para o resto da sua vida. Muito obrigado. Obrigado, Posada. Com a palavra, o vereador Enio. Senhor presidente, senhores vereadores, magnífico reitor, meu primo Nazareno, um exemplo de qualidade também, ao prefeito da UFRA, Jackson Barbosa, parabenizar todos vocês. É fazer 3 pedidos a Vossa Excelência. Primeiro, que dê a receita do tratamento de esgoto para a Copasa, porque ninguém aguenta passar perto da estação de tratamento da Copasa. O mau cheiro é demais. Segundo, outras perguntas. O hospital da UFRA vai atender só a população de Lavras ou de toda a região? do entorno também. Toda a região. Isso. Vai ser gratuitamente. 100%. Não vai ter dinheiro.
Zero de dinheiro. Os médicos vão receber valor SUS ou mais? Os médicos vão receber valor SUS, só que o SUS de um hospital como o nosso é um SUS hospital escola, e então ele tem um valor um pouquinho maior. Porque o que acontece atualmente é que muitos médicos profissionais, eles não gostam de atender pelo SUS, porque o SUS paga muito pouco, e eles preferem não atender. Mas nenhum deles fica sem o SUS. O senhor já viu que nenhum médico gosta do SUS, nenhum médico gosta de plano de saúde, nenhum médico gosta de ter emprego, mas todos eles atendem pelo SUS, atendem por plano de saúde e querem ter emprego. Quando a pessoa vai marcar uma receita pelo plano de saúde, eles perguntam, se dá daqui 3, 4 meses. Quando fala que vai pagar, atende na hora. Fora isso, o doutor Alessandro nunca fez isso, o doutor Sebastião, o doutor Zé Xerém, atende todo mundo. Não, mas tem uns aí que boa. cobram demais mesmo. Então, parabenizar o senhor, e vamos esperar 2020, o hospital e o Flamengo cada vez melhor. Bom, eu só quero falar uma coisa. Nós já trouxemos o governador para ver a estação de tratamento de esgoto. Nós traremos o novo governador para ver a estação de tratamento de esgoto. Ela é exemplar. Ela poderia ser utilizada em qualquer lugar, por preços muito mais baratos. É uma tecnologia muito adequada e que é questão de política pública para que elas sejam utilizadas. Agora, em relação aos médicos, eu diria que a UFLA está fazendo uma coisa, doutor Enio, fantástica. Nós temos uma equipe aqui que trabalha e os nossos meninos e meninas, desde o primeiro período, já estão nos PSFs. Eles já estão tendo contato com a vida real da população e da população mais simples. Nós trabalhamos a questão humana. É lícito que as pessoas ganhem dinheiro. É óbvio que isso é lícito. Mas antes disso, é preciso o amor ao próximo. E é isso que nós estamos trabalhando nos nossos estudantes. E nós estamos trabalhando isso nos nossos estudantes porque a gente vê que existem muitos médicos que trabalham dentro desse princípio. Infelizmente, existe um outro contingente que não sabe o que é amor ao próximo. E aí é aí que começam os problemas. Mas o que eu disse aqui a vocês e falei para a população de Lavras, é questão de gestão. É preciso fazer a gestão correta. Gestão profissional, gestão sem protecionismo, gestão lastreada no mérito. E se você tem um contrato de trabalho, é fundamental que você cumpra o seu contrato de trabalho com zelo, porque senão outros querem aquele contrato de trabalho. E nós vamos trabalhar com tolerância zero para aqueles que não cumprirem o seu contrato de trabalho com zelo. Terminando meu raciocínio, que o vereador Possato disse, também eu sou procurado todos os dias que estão pedindo agendamento de consultas, cirurgias, porque se for esperar exclusivamente o SUS, a pessoa espera meses e anos. E por isso a gente vem com essa opção. A gente vem com a opção do SUS para ampliar as possibilidades. Nós queremos somar ao que já existe de saúde na cidade de Lavras e tornar aqui um grande complexo de saúde que atenda muito bem a todos. Eu faço questão de estar presente, se for vivo até lá, a inauguração. São 2 anos só. Então, tá. O senhor vai estar. Com a palavra, o vereador Coronel Claré. Boa noite, magnífico reitor, e nosso amigo, professor Escofro. Não menos magnífico, professor Nazareno, aqui hoje presente, reitor por 2 gestão, professora Edla, uma pessoa de quem cumprimento todos os professores e técnicos aqui presentes hoje da Universidade Federal. É muito importante para nós e para a comunidade assistir
a fala do professor Escofro, porque às vezes as pessoas, o lavrense ou a pessoa que mora em Lavras, subestima a Universidade Federal. O professor Escofro falou aqui de receita superior a 350 milhões. Esse ano já estão garantidos 371. Eu acabei de ler o projeto da nossa lei orçamentária, uma estimativa de 280 para a Prefeitura Municipal de Lavras. Então, somente num pequeno dado a gente já vê a dimensão disso. Eu me lembro em 2009, quando o professor Nazareno me procurou pedindo apoio para nós colocarmos um posto avançado da Polícia Militar. Nós tivemos uma resistência muito grande, tanto parte de professores quanto parte da própria Polícia Militar. E eu peguei o nosso comandante, que era recém-chegado a Lavras, e levei para conhecer a Universidade Federal de Lavras. E chegando lá, ele ficou pasmo com o tamanho da instituição e percebeu que a UFLA é maior do que 80% das cidades que ele comandava. E a partir daí nós tivemos o primeiro pontapé que possibilitou a criação do posto avançado da Polícia Militar dentro da Universidade Federal. E vendo o professor Escofro falar que no hospital a tolerância será zero, olha, você que está assistindo a gente em casa, as pessoas que estão aqui hoje no plenário, os vereadores, pode ter certeza que vai ser, porque essa é a forma de gestão do professor Escofro. É uma gestão firme, é uma gestão correta, que anda na linha, e as coisas realmente funcionam. E nós temos certeza que isso vai ser um ganho altamente significativo. Estivemos sexta-feira na inauguração, e saímos de lá com a certeza de que é uma das maiores aquisições da nossa cidade, esse Hospital Dia. Ele vai realizar um trabalho, ele vai desafogar a UPA, ele vai dar oportunidade para dezenas e milhares de pessoas serem atendidas por profissionais de qualidade, porque tudo isso, apesar do médico ser contratado, vai ter toda uma equipe da universidade por trás disso, acompanhando isso. Então, a excelência, com certeza, estará presente. Então, professor, gostaria de parabenizar o senhor, não só pelo Hospital Dia, mas por todos esses anos à frente da instituição, na sequência do trabalho do professor Nazareno, e isso é importante na administração. Infelizmente, a gente não vê isso na política. Na política, sai um prefeito e quem sai apaga todo o banco de dados, leva tudo debaixo do braço, não deixa nada, tudo apagado. E a gente não vê isso na universidade. Sai reitor, entra reitor e dão-se continuidade àqueles projetos que realmente são de interesse da comunidade. Quiçá a política do Brasil um dia seja tão bem administrada quanto a nossa Universidade Federal. Parabéns ao senhor, parabéns a toda a equipe. Vocês realmente é um grupo de sucesso, é um grupo que espelha confiança não só em Minas Gerais e no Brasil, mas também no exterior. Parabéns a todos vocês. Coronel, muito obrigado. E só realçando, basta que as pessoas pesquisem no portal Transparência e elas vão ter a certeza de que existe o recurso para a construção do hospital. Então, apesar de ter sido uma pedra fundamental, mas ela é a base do início de uma caminhada que daqui 2 anos estará concretizada e vamos nos somar a tudo que já é tão bem feito aqui na nossa cidade. Mas vamos dar mais opções, né, para atender, inclusive, o pessoal do entorno, que acaba, de uma certa forma, sobrecarregando o sistema de saúde de Lavras, porque as pessoas recorrem à cidade polo, né, que é a cidade de Lavras. Então, a gente vem se somar e temos certeza de que vai ser um sucesso esse hospital. Com relação ao recurso, ninguém acha que tem dúvida com relação a isso. Só pelas palavras do senhor naquele dia, que o senhor disse que estava ali não para vender sonhos, mas para vender realidade. Então, acho que todo mundo estava presente, né, Cristiano? Cristiano estava lá, Mestre Grilo estava lá, os vereadores também presentes, Possato, Antônio Carlos Nogueira. Então, todo mundo saiu de lá com essa certeza de que, com relação a isso, nós não temos dúvida. Vai acontecer. E uma coisa legal é licitação. Licitação é licitação. Mas a empresa ganhadora da construção do hospital foi um consórcio, porque o projeto é uma empresa e a obra que segue o projeto é outra empresa. É uma empresa de Lavras.
portanto, vai gerar imposto em Lavras, além de emprego em Lavras e o próprio compromisso que um lavrense tem, né, em geral, o que tem de melhor para a sua cidade. Com a palavra, a vereadora Cristiane Costa. Boa noite, magnífico reitor. Quero dar boa noite também a toda a sua equipe aqui presente. Vou tentar ser breve, né? Porque senão a gente se alonga muito. Mas o que eu quero deixar aqui é os parabéns a você, né, a sua pessoa, a toda a sua equipe, porque eu estive presente aquele dia na inauguração da Pedra Fundamental e assim, ouvir o que eu ouvi lá e ouvir o que a gente ouviu aqui hoje é muito gratificante. É uma honra estar aqui nesse momento, ouvindo novamente isso, porque a população precisa saber, né, que esse Hospital Dia vai complementar, como foi dito, os hospitais que a gente tem na cidade, a UPA, né, vai atender a região. E a gente que é da área da saúde, eu trabalho mais de 20 anos na área da saúde, dentro de um hospital a gente sabe a dificuldade. Por mais que todos os hospitais tentem atender, por mais que a prefeitura se esforce, não é suficiente. A nossa população está muito doente e esse hospital vai complementar muito para a nossa cidade. Então, parabéns a toda a sua equipe. Tá? Eu queria só tirar uma dúvida em relação às pessoas que vão trabalhar nesse Hospital Dia. Vai ser concurso, juntamente com contratação de terceirizados? Como que vai ser essa questão? Que muita gente pergunta, vai inaugurar um hospital daqui 2 anos e vai ter concurso, né? Porque nós temos também muitas pessoas que estão procurando, se preparando para fazer um concurso, em busca, né, de uma oportunidade. Sim. Na realidade, são três coisas complementares. Concursos feitos pela própria UFLA, já fizemos um concurso para médico e enfermeiros, poucas vagas por enquanto, mas começamos a fazer e vamos fazer mais. O outro concurso é um concurso um pouco diferente, mas é um concurso, é um processo seletivo, porque quem vai tocar o hospital vai ser a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Então, ela vai contratar através de concurso, porque ela é uma empresa pública, ela vai contratar através de concursos, e aí, uma outra fração, o pessoal mais da limpeza, dos serviços mais básicos, aí eles vão ser vinculados a uma empresa terceirizada que vai ser licitada. Okay. Então, vão ter pessoas da UFLA, e já iniciamos esse processo, e vamos revitalizar ele incrementar ele ao longo de 2019, pessoas da EBSER, que vai ser o grosso, vai ser o maior número de pessoas, e pessoas que vão vir dentro do custeio do hospital, que aí sim, como a gente funciona hoje na UFLA, licita uma empresa e aí contrata pessoas para aqueles serviços em que os cargos no poder público são extintos, que são aqueles serviços mais básicos e, no entanto, fundamentais. Ok. Né? Só mais uma questão que me ocorreu aqui agora. Os residentes que vão trabalhar nesse Hospital Dia, eles serão só da universidade ou o Hospital Dia vai receber residentes de outras universidades? Não, são duas etapas. Tem a etapa do próprio estudante no seu processo de formação, aí eles vão ser exclusivamente UFLA. Exclusivamente UFLA. Né? Durante o seu processo de formação, nos 6 anos, é o estudante da UFLA participando, como um ajudador, nunca como uma pessoa fim. Sim. Sempre como um ajudador para estar aprendendo,
para estar compreendendo a realidade das pessoas. Já no item residência, aí residência é processo seletivo também. E um processo seletivo ele não pode ser específico para a UFLA. Então, ele vai ter que ser aberto. Naturalmente que a gente torce para que a maioria dos residentes seja nosso, sejam nossos estudantes. E nós acreditamos, porque essa turma está se dedicando tanto para formar bem esses estudantes, bem e diferente, que eu acredito que eles vão ter muitas possibilidades nos processos seletivos de residência. Que ótimo. Muito bom. Obrigada pela presença e boa noite a todos. Obrigado, Cristiane. Com a palavra, o vereador Bira. Senhor presidente, magnífico reitor, o qual eu cumprimento toda a equipe da Universidade Federal de Lavras, reitor Scolfo, eu me sinto muito honrado, muito feliz com a presença de Vossa Excelência a essa casa, porque sempre que está presente aqui com a sua equipe, traz muita riqueza, pelo menos para mim, este vereador. Informações, empreendedorismo, muita sabedoria, muita valorização na equipe. E eu acho que é disso que o nosso país precisa, eu acho que é disso que a nossa universidade, isso que a nossa universidade tem, e o resultado disso está nesse slide exposto para cada um de nós nessa noite que está aqui e todos que estão assistindo em suas casas. Quando eu estive lá na inauguração, na sexta-feira, eu pude sair de lá, muito contente com o que vi, tudo que foi dito pela Vossa Excelência, porque isso nos motiva a estar lutando por um país melhor, uma cidade melhor. Quando se faz as coisas, as criações, as construções com amor e valorização na equipe. É por isso que tem tido grandes resultados de projetos. O Centro Tecnológico vai somar muito para a nossa cidade de Lavras e região, assim como o hospital. E tudo isso só vem acontecer com muita competência, com muito comprometimento, com muita valorização de equipe e, como diz o senhor nesta noite e lá na sexta-feira, amor ao próximo. Que quando fazemos para o próximo, a gente sempre faz melhor. Às vezes a gente deparamos com pessoas que parece que administram para a máquina, mas como administramos para ser humano, o resultado sempre é muito melhor. Parabenizo o senhor nesta noite e toda a sua equipe estão de parabéns. Quero dizer que Lavras tem muito orgulho de Vossa Excelência e toda a sua equipe. Muito obrigado. Obrigado, Bira. Eu quero dizer que um dos lemas que nós temos é: com a força do conjunto, nós podemos mais. E é exatamente, não o conjunto, aqui está o staff maior da universidade, mas o conjunto inclui inclusive os estudantes, que têm que fazer a parte dele para estudar muito, porque eles vão ser os nossos embaixadores no mercado de trabalho. Inclui os nossos terceirizados, porque eles mantêm a nossa universidade um brinco, limpa, agradável e que a população pode usufruir. Inclui os nossos técnicos, tanto administrativos quanto de laboratórios, que têm um papel fundamental, desde ajudar a construir aulas práticas até fazer processos licitatórios da mais alta qualidade. Nunca tivemos um único problema nos nossos, desde 2004, né, Nazareno, 14 anos, porque é uma gestão única, só trocou as pessoas, mas elas trocaram de posição, mas é uma gestão única e nunca tivemos um único problema nessa linha. Então, e os professores? E naquele orçamento que aparece ali, a gente não colocou o que os professores captam em projetos de pesquisa. Os professores, quando captam em projetos de pesquisa,
ajudam a universidade porque eles diminuem a pressão por material de consumo, eles compram equipamentos que vão enriquecer os laboratórios e, naturalmente, que tanto a pesquisa é desenvolvida, quanto as aulas acabam acontecendo com maior qualidade ainda, porque tem mais equipamentos e equipamentos mais qualificados. Então, realmente é um time. E sabe como que a gente fez? Elegemos duas causas. Uma, desejamos ser uma das melhores universidades do Brasil. Outra, desejamos aparecer para o mundo como uma das boas universidades, o que é muito mais difícil, porque só os Estados Unidos têm mais de 80 universidades fabulosas, né? Então, com essas duas causas, ficou muito mais simples se respeitar as diferenças. E aí a força do conjunto acaba sendo realmente força do conjunto. Com a palavra, doutor Sebastião. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria aqui de cumprimentar nosso magnífico reitor, pessoa com a qual eu considero grande amigo, pessoa que faz parte do meu convívio, e gostaria também aqui de parabenizá-lo por tudo que falou aí e dizer ao magnífico que o Possato teve a honra de dar o título a ele, eu tive o prazer de votar, e o nosso grande amigo ali, o professor Nazareno, quando também foi reitor lá da universidade, eu tive o prazer de dar o título de cidadão a ele aqui nessa casa também na época. Então, foi para mim um prazer também muito grande e tenho uma grande amizade pelo professor Nazareno. Então, eu gostaria, então, ali, em nome do professor Nazareno, cumprimentar toda a equipe, que eu realmente conheço muitos ali. O senhor tem realmente uma grande equipe de muita qualidade. Realmente, Lavras é premiada pela equipe que o senhor tem, e Lavras é feliz por todos eles fazer parte da equipe do senhor. Eu também não poderia deixar aqui de dizer que os maiores amigos que eu tenho na cidade, que mais frequentam a minha casa, são técnicos administrativos, técnicos da Universidade de Lavras. São aqueles que estão sempre presentes nos meus aniversários, meus amigos do dia a dia. Então, eu tenho uma grande admiração pela universidade. E eu queria só, quebrando um pouquinho o protocolo aqui, professor, só para dar um tom de alegria. O senhor falou do Flamengo do senhor, eu tenho uma paixão muito grande pelo Cruzeiro. Eu sou um grande admirador, e quando o senhor falou do selo ali da universidade, eu tenho certeza que aquela cor do selo blue foi devido ao azul do Cruzeiro, com certeza, né? E eu só queria complementar para o senhor também que muita gente nunca percebeu, mas uma das coisas mais importantes do país é o hino nacional. E quando foi composto, o compositor fez o hino nacional, ele não podia esquecer de falar do nosso futebol. Ele não falou do Flamengo e do Corinthians. Quando ele fala assim, do Cruzeiro resplandece, eu realmente, como cruzeirense, eu arrepio na hora que eu escuto. Então, ele só lembrou do Cruzeiro realmente, porque o Cruzeiro é o maior do país. Então, o Flamengo é bom, mas o Cruzeiro é melhor. Então, tá bom. Só para deixar isso aí. Mas vamos agora voltar ao hospital, que é o assunto principal de hoje. Eu queria dizer que realmente o senhor está de parabéns, é a necessidade da cidade. Eu, como médico, vivo o problema do dia a dia. E nós temos uma falta de leito realmente muito grande no hospital. Eu, todo dia, sou procurado de pessoas querendo que eu possa inventar leito, criar leito, onde muitas vezes não tem como ter os leitos.
eu queria que o senhor pudesse, talvez, detalhar um pouquinho mais. O Enio entrou um pouquinho na minha pergunta aqui, mas eu queria, se o senhor pudesse detalhar, outra pessoa, quem sabe da equipe do senhor, ajudasse um pouquinho mais, já para a gente ir, como médico, informando as pessoas. Aí é o seguinte, o senhor falou que não vai atender pessoas só de Lavras, é da região. Eu queria, assim, se tem algum critério para quais essas regiões, de quando, bem, se pessoas que são acidentadas na rodovia, se tem direito a esse atendimento, e se lá serão feitas cirurgias menores ou maiores, se lá vai ter CTI, se tem CTI adulto ou CTI pediátrico, e se o atendimento é mais clínico, se tem clínico e tem cirúrgico, alguma coisa a mais nesse sentido, porque sempre vão perguntar para a gente em relação a isso. Então, é um pouquinho mais de informação a esse nível para a gente passar para as pessoas. Tá. Na realidade, o hospital ele vai atender, nessa primeira fase, baixa e média complexidade. Portanto, se uma pessoa se acidentar gravemente na rodovia, ela não vai ser atendida nesse hospital, porque ele não é um hospital de alta complexidade. É um hospital que ele tem alguns princípios, e nesses princípios nós vamos ter UTI neonatal? Não, né? Então, nós não vamos ter UTI nessa primeira fase, né? Nem de adultos, nem infantil. Então, mas, na realidade, 80% dos problemas da população, eles estão nesse conjunto de baixa e média complexidade. Ele é um hospital absolutamente popular, porque ele veio para atender a maioria esmagadora dos problemas da população. Agora, vai existir um conjunto de 20% de possibilidades de doenças que, nessa primeira fase, o hospital não vai conseguir atender, porque ele não está preparado para isso. Pode ser que mais adiante, com mais 2 andares, aí seguramente vem UTI neonatal, vem pelo menos alguns dos temas de alta complexidade, porque você sabe que alta complexidade você não consegue atender o todo, você consegue ter hospitais especializados tematicamente em alta complexidade. No futuro, com certeza, nós vamos ter. Nesse instante, nós estamos preocupados em resolver a maioria esmagadora dos problemas de saúde da população, mas alta complexidade não. Falei alguma coisa inadequada? Professor, me deram um aval. Tá joia. Eu estou perguntando isso, não é querendo pôr que não está resolvendo bem. É porque, realmente, com a qualidade que vai ter, um hospital novo, com tanta qualidade, vai ter uma procura, assim, até exagerada e muito grande. Então, sim, realmente, estou falando, se pudesse, esses casos da rodovia, se abrir para toda a situação, realmente vai ter uma procura exagerada. Então, o senhor tem que realmente limitar as coisas, senão não vai dar conta. Ele não entra na alta complexidade. Né? Ele não entra na alta complexidade. Isso é para o futuro. Certinho. Porque se você começar com um projeto que queira resolver todos os problemas, é como não resolver nenhum. É verdade. Então, nós tomamos a decisão, a equipe técnica, em cima também, hoje, do que é preconizado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, nós tomamos a decisão de trabalhar com baixa e média complexidade
exatamente porque 75% a 80% dos problemas da população são de média e baixa complexidade. E criamos uma unidade para aqueles casos muito emergenciais. Você chega desesperado lá, e aí você demora a ser atendido. Não, lá vai existir uma unidade para a gente tratar esses casos e, se necessário, fazer um encaminhamento para um hospital que trabalhe com a alta complexidade depois de diagnosticado o caso. Tá Consegui resolver? Consegui responder? Ótimo. Só mais uma perguntinha de outro assunto que é muito... Vão me perguntar bastante. É se lá vai fazer parto ou cesárea e se essa área não vai atender lá. Não, vai atender lá. Essa é uma das prioridades. Isso que eu queria saber. Lá vai ter parto e de preferência natural. Certo. Mas se tiver de fazer cesárea, porque vai existir risco tanto para a criança quanto para a mãe, vai ser feito cesárea. Mas nós vamos estimular muito os partos naturais. Certinho. Mas vamos respeitar a questão do parto por cesárea. Tá bom, é uma pergunta que todo mundo deve fazer para a gente. Então, sim, ótimo. Aí está dentro do escopo daqueles 80% das questões mais fundamentais para a população. Pediatria, vamos trabalhar pediatria. A meninada precisa de atendimento. E tem uma coisa que eu não falei, doutor Sebastião, que é muito importante. Os nossos alunos da nutrição vão fazer um trabalho, e os professores também, vão fazer um trabalho de extensão, explicando a cada pessoa que for ao hospital como ele deve se alimentar para se trabalhar a saúde preventiva. Da mesma forma, na educação física. Como você deve se tratar como pessoa, o físico, que tem impacto na mente, para que você trabalhe saúde preventiva. Porque um dos erros do Brasil é não trabalhar saúde preventiva. Aí a população sofre muito mais do que deveria sofrer. Se a gente trabalhasse saúde preventiva, diminuiria custo e aumentaria a satisfação das pessoas, porque as pessoas ficariam muito menos doentes. Então, vai ter esse trabalho complementar de extensão dentro do hospital, aproveitando o potencial da UFLA. Muito obrigado. Tá. Pois não. Com a palavra, o vereador, doutor Alessandro. Bom, boa noite, presidente, boa noite, colegas, magnífico reitor, pessoas que estão aqui com a gente. Bom, primeiro, com relação ao programa Mais Médicos, que aí a UFLA foi incluído, com relação à formação médica, realmente, no começo, eu tive um certo ceticismo em relação a isso, porque eu acredito que a formação médica é uma coisa muito complexa, e a gente comparando, como o senhor mesmo disse, aí os Estados Unidos, Flexner, em 1900 e pouco, já provou que o médico que é fragilmente formado é um médico muito caro para o sistema nosso, que já é um sistema extremamente fragilizado do ponto de vista financeiro. Então, eu, pessoalmente, achava que esses investimentos, que são de muito alto custo, poderiam ser feitos em universidades já montadas, com faculdades prontas, e ali poderiam ser formados muito mais médicos, sem necessariamente você montar toda uma estrutura nova, que isso é muito caro. Mas, de qualquer maneira, o programa foi para frente e eu acho que a gente tem que se adequar a essas coisas também. E, dentro disso, algumas colocações é porque, realmente, o número de leitos de SUS de Lavras, dizendo da sua época para cá, em 35 anos, nós perdemos 5 hospitais. Foi o Lúcia Pinheiro, o 20 de julho, Maternidade do Trolando, Paulo Minicucci e o Hospital do Coração. É claro que isso teve um impacto, porque hoje a gente só tem 2 hospitais para uma demanda que é muito grande, uma população muito maior, que cresceu muito. Então, realmente, um hospital, nesse momento, realmente vai trazer para a gente coisas que eu espero que sejam boas, embasadas no que a gente vê na UFLA. Eu acho que a gestão ali é uma coisa impressionante. Agora,
Eu tenho ainda algumas dúvidas em relação ao hospital universitário. Eu fiz universidade pública e eu entendo que o hospital universitário não é um hospital de princípio assistencial, ele é um hospital de princípio de ensino, e isso realmente demanda algumas particularidades que são totalmente diferentes do hospital onde eu trabalho há 25 anos, que é um hospital de produção, além do SUS, mas de produção realmente. Então, o hospital universitário ele esbarra em muitas questões. A gente observa hoje que os hospitais universitários em funcionamento, de cada 10, 9 estão em extrema dificuldade, com dívidas enormes. E aí vem a questão também, posterior à abertura do hospital, porque eu acredito que, realmente, a estrutura ela é uma coisa mais tranquila de ser montada. Mas o funcionamento de um hospital universitário é uma coisa muito mais complexa. A gente entende que a tabela para esse hospital é diferenciada, e a chance da universidade conseguir coisas que nós nunca conseguimos aqui em Lavras, como oncologia, como cirurgia de alta complexidade, que a gente já está há anos tentando aqui, como cirurgias cardiovasculares, cirurgias neurológicas, cirurgias ortopédicas, que esbarra que no seu Enio sempre coloca aqui, da dificuldade dos pacientes de fila, e que dá uma impressão, às vezes, que o médico não quer resolver. A estrutura do SUS não é assim que funciona. Não adianta, por exemplo, o ortopedista de Lavras querer colocar uma prótese em Lavras. Ele não pode colocar, porque a coisa é regionalizada. Se ele colocar a prótese, ele tem que pagar a prótese, o hospital tem que arcar com o custo dessa cirurgia. E são cirurgias extremamente caras. Então, essa impressão de que a gente não faz muitos procedimentos pela questão financeira, isso é irreal. Irreal do ponto de vista de fazer a cirurgia. A formação médica, ela é muito, é o que eu estava falando, ela é muito complexa. É claro que passa por isso tudo, mas quando você entra numa estrutura hospitalar, que você vai ver o funcionamento, a coisa não é bem assim do jeito que a gente queria. Eu poderia fazer 50 cirurgias de próstata por mês. Eu não posso, porque eu tenho uma limitação que o governo me dá por mês para eu estar fazendo. Não tem como eu ultrapassar aquilo. Eu poderia ultrapassar, mas quem que paga a conta? Infelizmente, é o que o professor Roberto Scofro falou. Tudo tem um custo. E aí vem minhas perguntas em relação ao hospital. O laboratório, ele vai funcionar como nas urgências que serão atendidas? A imagem vai funcionar como? Acredito, professor, que se você tiver parto, obrigatoriamente pelo Ministério da Saúde, você tem que ter UTI neonatal, porque senão você não pode fazer parto naquela instituição. Para você fazer parto, você tem que ter UTI neonatal. A urgência, quando você chegar a uma urgência, é um trauma. Se o trauma chegou, ele está aberto, se é de primeira complexidade, complexidade maior ou menor, o hospital é responsável por aquele atendimento. Ele vai para o SUS Fácil depois, ele vai ser encaminhado, porque lá não vai ter CTI, mas vai ter uma unidade de atendimento de urgência, como tem na URPA. É um hospital de 24 horas de funcionamento, ou, na realidade, é um hospital de atendimento ambulatorial exclusivo com consultas. Então, isso para mim ficou um pouco confuso. Porque, se você tiver uma unidade de internação, se tiver um aparato cardiorrespiratório, para onde que esse paciente vai? Aí vai incluir no que é o nosso problema atual, que é o problema da URPA. Nós temos 2 CTIs para atender regional, com 10 ou 12 vagas em cada um, para atender uma população de 200 mil pessoas. E aí vem a outra questão. O hospital não recebe o paciente porque ele não quer, porque não tem beliche em CTI, não tem jeito. Então, os pacientes têm que ficar lá ou entrar no sistema que o governo criou de transferi-lo para uma unidade que queira recebê-lo. Né? Então, assim, saúde é muito complicado. E assim, a ideia, às vezes, de funcionamento da estrutura também é muito complicada. Porque você montar o prédio é uma coisa. Você funcionar de maneira muito lisa, aí que são minhas dúvidas em relação. Mas é claro que eu reitero a importância de mais leitos do SUS, que nacionalmente foram muito diminuídos. Tá. Bom, eu vou ter que pedir aqui ajuda aos universitários, mas alguma coisa eu posso te dizer. Primeira coisa, nós vamos funcionar pela EBSER, e nós estamos começando do zero. Completamente diferente dos hospitais universitários que tem por aí, que funcionavam de maneira precária, porque não tinha uma
Não tinha uma empresa que bancasse a conta. A conta de pessoal é a conta mais cara que tem nessa história. E aí eles faziam uso de fundações universitárias. Tem uma universidade aqui em Minas que deve dezenas e dezenas de milhões à fundação. E não vai ter como pagar, porque não tem como pagar. Então, eles se apoiavam nas fundações de apoio, fundações que geram, elas não geram lucro, mas geram um superávit que investe na universidade. Então, aquelas instituições que historicamente trabalharam hospital, elas foram muito penalizadas. Elas foram penalizadas porque não existia um suporte do governo para apoiar essas instituições. E elas se viravam muito mais com convênios com prefeituras do que qualquer outra coisa. Pega o caso da UFMG. O que sustentava a UFMG era o convênio com a prefeitura de Belo Horizonte, de todos os casos. Agora não. Agora, com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, você tem uma empresa que banca a conta sua de pessoal e parte da conta de custeio. Não todo o custeio, mas parte da conta de custeio. Então, ao você sair da conta de pessoal, você já tem uma condição muito mais apropriada de trabalho, né? Esse é um ponto que nós, que vamos começar do zero, levamos uma vantagem enorme, porque nós vamos ter um conjunto de pessoas, e aí sim, como os estudantes vão estar aprendendo e os procedimentos ficam mais lentos, isso é computado dentro do sistema EBSERV. Portanto, eu vou ter mais gente do que num hospital que teria o mesmo número de leito e as mesmas funções que nós teremos inicialmente. Tá? Então, assim, do ponto de vista da gestão, o segredo é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que já está encaixada conosco. E aí eu saio do grande custo dessa história. Agora, você fez perguntas, algumas mais técnicas, que fogem ao conhecimento de um engenheiro florestal. Aí, por mais que eu ganhe cultura geral, eu vou precisar da ajuda do professor Vitor. Não, mas o professor Vitor vai... Nós nunca deixamos nada sem resposta. Por isso vem a equipe, porque aí vem alguém que trata dessa questão com muita propriedade e ele vai poder complementar aqui minhas respostas. Ele é o coordenador do curso nosso de medicina. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes. Uma satisfação ver essa exposição, essa discussão, a democracia pujante aqui em Lavras hoje. Doutor Alessandro, meu colega, doutor Sebastião, eu gostei das considerações, e principalmente estas últimas, que elas nos trazem para dois problemas que eu já vejo o hospital da UFLA como algo positivo, justamente por nos trazer para esse tipo de discussão, que é a discussão relacionada à gestão do hospital, mas também à gestão da parte de saúde pública local. Então, na hora que foi perguntado, por exemplo, como que vamos saber de que cidade que vai vir, como que é isso? Isso tem que ser discutido, isso tem que ser pactuado, serão várias reuniões entre prefeituras, vai ter prefeituras que vai ter um determinado número, outras menos, de acordo com a população, a gente vai ter que conversar sem dúvida nenhuma. Em relação à questão da gestão do hospital, o que eu penso e que eu tenho visto muito assim, é que na hora que fala neonatologia, se não vai ter inicialmente, fica complicado mesmo, está correta a consideração, você trabalhar, dependendo, com sala de parto, tudo, inicialmente. O negócio é que a gente vê o hospital como fases. Num primeiro momento, atendimento ambulatorial, isso é fato.
Hoje, inclusive, a gente está no 8º período, professores e alunos, sem internos, sem residentes, a gente já faz cerca de 300 atendimentos por mês na cidade de Lavras. É um número pequeno, mas a gente está falando assim, de um curso que está em implantação. A tendência é que a gente chegue a atender bem mais, centenas de pacientes, e a gente sabe que os gargalos não estão apenas na alta complexidade. Por isso, de toda essa discussão necessária, porque o problema de saúde pública está na alta complexidade, mas muitas vezes ele está na entrada também, que o professor falou, casos de atenção básica, tudo bem, não é o foco, mas questão de especialidades, sim, a gente vai dar um apoio grande em diversas especialidades, e os procedimentos cirúrgicos, pelo menos inicialmente, serão aqueles procedimentos dia, ok? Então, questão de biópsia, vasectomia, pequenas cirurgias, outras. O que já tem uma fila enorme, foi feito esse levantamento já junto à prefeitura, a gente tem trabalhado bastante, então tem, sem dúvida nenhuma, tem muito o que desafogar já. Agora, a gente tem que ter em mente que assim, é um hospital universitário, federal, vindo para a cidade, todo mundo está concordando, é uma maravilha, mesmo porque assim, hoje a gente vê crises, que é o que o senhor colocou também. Aqui a gente tem conseguido recursos, estamos trabalhando junto, estamos conseguindo a EBSER, que nos dá uma retaguarda muito boa do ponto de vista, que foi perguntado aqui também, de como que os médicos vão receber. Eles serão funcionários públicos federais, então tem um recurso fixo ali, que eles vão receber, são bons concursos, são bons salários. Então vai vir médico certamente de fora, tem também uma parte de concursos técnicos de profissionais federais, inclusive tem um Rodrigo aqui, cirurgião plástico, que é um dos primeiros médicos do Hospital Dia, por exemplo. Então, esse tipo de... está nos ajudando agora na parte administrativa também. É o foco nosso inicial aí. Agora, eu não tenho dúvida, com uma estrutura que o hospital tem para crescer, com a demanda da população, a gente vai avançar cada vez mais para passos maiores, quem sabe não, né, professor? Com certeza, não necessariamente nessa gestão, mas para trabalhar com complexidades maiores também. Um outro ponto, último, antes de novas perguntas. Na hora que você fala assim, eu quero, como ortopedista, colocar uma prótese, mas eu não posso. Eu vislumbro também que Lavras, com 2 grandes hospitais que já tem, com o hospital universitário que está crescendo, isso terá que ser trabalhado futuramente junto ao SUS, a Secretaria Estadual de Saúde, com força da UFLA, com força da Câmara, com força do Executivo, a transformação disso aqui numa macro-regional de saúde. Senão todos os sistemas de saúde todos os hospitais ficam demasiadamente amarrados para atender SUS em complexidades mais elevadas. Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Vitor. Você é o meu vizinho lá. Beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Obrigado, viu? Era só isso mesmo. E concordo. Eu acho que o hospital universitário, o hospital federal, isso é indiscutível a importância que isso vai trazer futuramente. E realmente com muito mais facilidade de determinadas situações que hoje a gente tem, em conjunto, isso aí eu concordo que a resolutividade ela tende a aumentar mesmo. Mas muito obrigado, você esclareceu e tudo. Obrigado ao professor. Uma questão, doutor Alessandro. Nós só estamos começando como Hospital Dia. O dia que ele foi inaugurado, ele vai ser um hospital 24 horas. Isso já é certo, nós já construímos as soluções. Mas como nós licitamos como Hospital Dia, nós vamos seguir a trilha, seguindo a legislação, como deve ser, bonitinho, direitinho. E no momento da inauguração, ele já vai estar equacionado para um hospital 24 horas. Agora, hoje, pega a crise que assola esse país. A gente conseguir vencer etapas para construção, para a EBSER, para os equipamentos, não é uma coisa simples.
Então, o que nós utilizamos como conceito? Se nós formos para um hospital completo, o ideal, nós não vamos fazer nada. Nós não temos tradição, nós precisamos de trabalhar no passo a passo, e por isso ele foi feito com base para expandir. Mas ele vem para se somar ao que já tem na cidade. Nós queremos ter mais força. Agora, a UFLA tem uma força interessante. Pena que os nossos ajudadores sempre são de fora da cidade de Lavras. Sempre. 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 Nunca tivemos ajudador de dentro da cidade de Lavras. O que eu acho deplorável. Mas a força da UFLA é alguma coisa inegável. Então, somando as forças, nós vamos poder, ao longo, aí talvez de uma década, transformar Lavras num polo de saúde exemplar, regional, dentro dessas premissas, né, que o Vitor falou, que são planos, no passo a passo, seguindo a longa escada da vida, degrau por degrau. Essa que é a lógica que nós estamos seguindo. Então, eu acho que nós estamos dando o passo mais importante. Os outros, se todo mundo eleger, como a gente elege na UFLA, a causa é o quê? Criar um sistema de saúde, tornar Lavras referência de saúde, tornar Lavras polo regional de saúde. E se todos se somarem por essa causa, a gente chega lá. Porque a gente já foi chamado de maluco N vezes de empreitadas que entramos, desde o professor Nazareno, com a professora Édila, com essa equipe toda, e nós conseguimos transformar o impossível em possível. Como? Acreditando no sonho, persistindo, 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 persistindo e tendo bons projetos. Pode? Eu gostaria de comentar mais uma coisa que eu acho fundamental aqui. Por quê? A coisa que eu mais tenho escutado, e é verdade, a gente conhece a realidade dos nossos hospitais federais, mas também dos hospitais universitários. Com o advento da EBSER, muitos melhoraram a gestão, mas mesmo assim ainda tem hospitais com grande dificuldade financeira. E assim, é muita gente de fato falando, olha, vocês estão criando um hospital para ser deficitário, estão criando um hospital para ser um problema. Aqui hoje, aqui dentro mesmo, falaram, tem alguém em Belo Horizonte que falou que a situação do Hospital das Clínicas está terrível. O que a gente tem de pensar? A gente tem de tentar e tem que encarar. O professor gosta muito de falar entre a gente, o cavalo está passando arreado. Vamos em frente. Não tenho dúvida que dificuldades existirão, mas a gente não pode mesmo perder a possibilidade de começar para 2 anos, 3 anos, não, desculpa, professor, 2 anos, já temos um hospital aqui, com uma perspectiva de crescimento, apesar de dificuldades que são comuns ao nosso Sistema Único de Saúde, que é muito bom na teoria, funciona bem em alguns pontos na prática, mas que ainda está em construção. Nós fizemos uma visita ao Hospital das Clínicas de Juiz de Fora, que infelizmente, não sei se todos conhecem, mas tem um enorme prédio lá que acabou ficando parado, e eles falaram justamente o seguinte com a gente, olha, vocês estão no caminho certinho, tem de sonhar, tem de construir por módulos, tem de construir por etapas. E ficou muito claro também, nós fizemos uma reunião com o professor Escofro, a importância da gente se preocupar com a gestão, e estamos preocupados. Em janeiro, a gente já vai começar montando uma equipe, o professor já está escolhendo os nomes, para justamente, ao longo da obra, ao longo da compra de equipamentos, a gente já formar, com a ajuda da UFLA, da comunidade e tudo, um corpo de gestores suficientemente competentes para a gente ser exceção entre os hospitais
infelizmente, quero dizer assim, ser exceção, fazer uma boa gestão entre os hospitais universitários, assim como a UFLA tem sido colocada como uma exceção, infelizmente pensando como brasileiro, mas muito feliz como professor da UFLA, dentre as universidades públicas, onde muitas estão sucateadas e a UFLA é diferente. Muito obrigado aí, era isso aí, mas eu continuo à disposição qualquer coisa. Viu? Vou passar a palavra novamente ao professor Scovaro para as considerações finais. Tá. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, quero colocar sempre a universidade à disposição de todos, quero agradecer a cortesia de todos, a paciência, né, porque extrapolamos o horário. Quero agradecer a sempre cortesia do Possato, que sempre exagera nas comparações, e dizer para vocês que eu fico sempre muito feliz, e a equipe vem, e não é tortura para ninguém vir aqui não, a gente vem felizes, porque aqui é a casa do povo, e é a oportunidade que a gente tem de mostrar um pouco o que a universidade está fazendo. E graças a Deus, como o Vitor falou, a gente tem conseguido margear a crise. Nós temos universidades que, infelizmente, têm muito nome, mas estão muito sucateadas, o que é uma pena para o país, mas eu digo para vocês que parte preponderante disso são sequências de gestões inadequadas. Nós temos 14 anos de gestão muito adequada, com o professor Nazareno e eu, e agora eu e a Edila, e o professor Nazareno de assessor. Isso faz a diferença, essa continuidade, planos de ação de 30 anos, nós não trabalhamos no improviso. E temos amigos, temos homens públicos que acreditam. Só, doutor Alessandro, para te dar um exemplo, o ministro veio no sábado assinar um protocolo de 10 milhões e 800 mil conosco, que nós já até licitamos, era mais formalidade. Saiu convencido de que teria que nos dar mais 9, e nos deu mais 9. Como se fosse simples conseguir 9 milhões, mas o que ele viu? Ele viu aquilo que todo mundo falava para ele, mas que ele não tinha experimentado, que era conhecer em loco o que é a universidade. Então, assim, eu acho que essa universidade, ela é exemplar, e ela tem uma coisa bacana. Ela não, pelo menos nas nossas gestões, ela não se encerra nela. Nós temos apanhado, com mentiras, com maldades, porque nós abrimos a universidade. Nós abrimos a universidade para a cidade de Lavras e para o Brasil. Lá não é uma ilha, tem regras. Você tem que seguir regras lá, mas ela é aberta para parcerias. E não há preconceito em relação a parcerias. E eu acho que isso vai fazer a diferença quando, daí a pouco, nós colocarmos como causa transformar essa região num centro regional. E perseverando, nós vamos conseguir, porque a experiência mostra que, com bons projetos, perseverando e todo mundo remando na mesma direção, a gente chega lá. É isso que eu acredito. Eu acredito na universidade como um motor da cidade de Lavras, mas Lavras não tem um motor só. Lavras tem vários motores. Naturalmente que se eu estou falando pela universidade, eu vou realçar o lado da universidade. Mas Lavras tem vários motores e tem muitas pessoas, por sinal, tem uma quantidade enorme de pessoas de bem, dispostas
a seguir a trilha de projetos como esse. É isso que eu teria a dizer, e a gratidão por ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Tá? Uma boa noite aos senhores, e uma boa noite, se for feita uma reprise, aos nossos telespectadores, que são a causa maior do nosso trabalho, e aí eu estou dizendo do nosso e da nossa equipe, e tenho certeza que de todos vocês, do nosso como conjunto. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, senhor reitor. Nós que agradecemos e sempre parabenizamos pelo brilhante trabalho. Sem nada mais a tratar, na noite de hoje, declaro encerrada essa reunião com as bênçãos de Deus.